Olá, sejam muito bem-vindos ao canal História Acessível. Eu sou a Aline Carneiro, professora de História, e hoje nós vamos conversar sobre a parte 2 da desagregação do Império Romano. Se você ainda não assistiu o vídeo com a parte 1, volta lá e assiste para que essa aula faça mais sentido. Peço a você também que ainda não é inscrito, que se inscreva, curta os vídeos para que eu possa continuar produzindo esse tipo de material. Então vamos lá. Na parte 1 da desagregação do Império Romano, a gente viu que por volta do século III, o Império Romano entrou numa profunda crise. E essa crise tinha fatores internos e fatores externos. Entre os fatores externos estavam os germanos, os chamados pelos romanos de povos bárbaros. A gente já conversou que, apesar de todos serem chamados de germanos, o que tinha ali eram vários povos diferentes que tinham em comum o fascínio pela guerra e o fato de não possuírem leis escritas. Durante muito tempo, o contato entre romanos e germanos foi muito pacífico, e os germanos adentraram ao Império Romano de diversas formas. O que eu quero agora é que você preste atenção nas 4 formas principais de entrada dos germanos no Império Romano. A primeira forma de um germano entrar no Império Romano era como soldado. Diversas fileiras do exército romano eram compostas por germanos. Esses soldados eram chamados de federados. Em alguns momentos, eles conseguiram se tornar grandes generais, generais de renome. A segunda forma era como agricultores. A gente viu que existia uma forma de trabalho chamada colonato, onde o indivíduo ele alugava um pedaço de terra e pagava o aluguel dessa propriedade em espécie, com os produtos que ele produzia. Então, dessa forma, como agricultores, os germanos adentraram no Império Romano. A terceira forma era através do comércio. Os germanos produziam pele, madeira e trigo, e recebiam nessa troca comercial com os romanos armas e ferramentas. A última forma que os germanos encontraram para entrar no Império Romano era através dos casamentos. Então, recapitulando, eles adentravam no Império Romano através da guerra como soldados, como agricultores, através das trocas comerciais e também através dos casamentos. Vai chegar um determinado momento, por volta do século IV, que esse contato entre romanos e germanos ele deixa de ser pacífico, ele deixa de ser amistoso. E os germanos começam a atacar compulsivamente o território do Império Romano. E por que isso acontece? Isso tem muito a ver com um povo nômade vindo da Ásia Central. Vocês já devem ter ouvido falar. Esse povo era os hunos. Os hunos eram um povo nômade e dizem os historiadores que eles faziam tudo em cima do cavalo. Eles não construíam casa, Era como se a casa deles fosse os cavalos. Então eles comiam, bebiam e até dormiam em cima dos cavalos. No século IV, os hunos vão atacar os germanos. E os germanos vão se sentir acuados. Eles já têm interesse nas terras e riquezas dos romanos. Então, vai começar, a partir daí, uma série de ataques, de invasões germanas ao Império Romano. A gente não vai falar sobre todos esses ataques. A gente vai falar do principal, que se dá no ano de 476 depois de Cristo. Nessa data, os germanos irão, por fim, ao Império Romano do Ocidente. Os historiadores classificam essa data como o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Então é importante a gente decorá-la. 476 depois de Cristo. É o fim do Império Romano do Ocidente. Vocês lembram que no vídeo sobre a desagregação do Império Romano parte 1, eu disse que o Império foi dividido em 2 partes? Em 476, o que chega ao fim é o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, ele vai ter mais quase 1000 anos de existência. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Nós vamos nos focar no Império Romano do Oriente.
O Império Romano do Oriente, ele também era conhecido como o Império Bizantino. Por quê? Porque ele foi fundado numa antiga colônia grega chamada de Bizâncio. Como a gente também assistiu no vídeo 1, espero que vocês tenham assistido, o imperador Constantino resolveu trocar a capital de Roma para Bizâncio. E ele resolve também, em homenagem a ele mesmo, trocar o nome de Bizâncio para Constantinopla. Constantinopla era um local, se tornou uma cidade muito rica. Por quê? Por causa da sua posição estratégica. Constantinopla ficava às portas do Mar Negro, entre os dois continentes, entre a Ásia e entre a Europa. Por isso, era conhecida, Constantinopla como a Porta do Oriente, porque era um caminho para o comércio de quase todo o mundo conhecido. Como é que era a política e a religião em Constantinopla? A gente não pode esquecer que o Império Bizantino era uma teocracia. O que quer dizer isso? O que quer dizer teocracia? Quer dizer que o imperador, ele é considerado um representante de Deus na Terra. O imperador do Império Bizantino é a mais alta autoridade. É ele quem escolhe o chefe da igreja, que é chamado de patriarca. Os bizantinos viviam a religiosidade de forma muito intensa. Todas as comemorações tinham um cunho religioso, E era tal a intensidade dessa religiosidade que dizem os historiadores que quem faltasse à missa por 3 domingos seguidos era expulso da igreja. Que coisa, hein, gente? Faltar 3 domingos já é expulso. Existia também no Império Bizantino a arte de esculpir e pintar imagens. Imagens de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos. Os monges realizavam esses trabalhos e as pessoas compravam essas esculturas, porque elas precisavam ter uma imagem para aumentar a sua devoção, para aumentar a sua fé. E com esse trabalho, os monges acabaram ficando muito ricos. É claro que em um determinado momento, essa questão de construir imagens e ficar rico, com esse trabalho, vai gerar algum problema. Isso se dá em 726 depois de Cristo. O imperador da época era o chamado Leão XIII. O Leão XIII, por questões religiosas e também políticas, ele vai proibir o culto às imagens. Então fica proibido você adorar as imagens. E o que vai acontecer? As pessoas vão sair na rua quebrando todas as imagens que elas encontram, tá? E o que vai acontecer? As outras pessoas que são a favor da imagem vão criar rebeliões. Então, o que vai acontecer é uma grande guerra civil no Império Bizantino entre os adoradores de imagens e os iconoclastas. Essa guerra civil vai durar mais ou menos até o ano de 843. Dura tempo pra caramba, minha gente? E só vai acabar quando a imperatriz Irene ela traz de volta a liberdade do culto às imagens. Outro probleminha que vai acontecer lá no Império Bizantino é conhecido como o Cisma do Oriente. Prestem atenção nessa expressão, o Cisma do Oriente. Então, a igreja do Império Bizantino, num primeiro momento, ela seguia a liturgia da igreja do Império Romano do Ocidente. Com o passar do tempo, algumas mudanças foram ocorrendo. Uma delas era que, enquanto no Império Romano do Ocidente a missa era rezada em latim, no Oriente a missa passou a ser feita em grego. E alguns padres começaram a ganhar liberdade para contrair matrimônio. Isso gerou um grande problema, uma grande rixa entre, o chefe da Igreja Católica do Ocidente, que era o Papa, e o Patriarca, que era o chefe da Igreja do Oriente. E por causa dessas desavenças, no ano de 1054, eles vão romper o Patriarca e o Papa irão romper. Então, o que vai acontecer? Vão se criar 2 igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana, no Ocidente, e a Igreja Cristã Ortodoxa
grega no Império Bizantino. Bom, como é que isso tudo vai terminar? Eu já comentei com vocês que Constantinopla tinha uma posição estratégica que fazia dela uma cidade muito grande e muito rica, e por isso também muito cobiçada. Então diversos povos começaram a empreender ataques e invasões a Constantinopla. Isso teve duas consequências principais. A primeira é que Constantinopla, quando reagia a essas invasões, ela foi se enfraquecendo. A segunda é que o território também foi se fragmentando, o território foi diminuindo, até que o imperador otomano Mehmed, o que vai acontecer? No ano de 1453, ele vai tomar Constantinopla e vai chegar ao fim ao Império Romano do Oriente. Que ano que eu disse? Qual foi a data? 1473. Essa vai ser uma data muito simbólica, tanto que os historiadores irão escolhê-la para marcar o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Tá bom? Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e tenham aprendido, né? Esse é o nosso objetivo. Quem tiver alguma dúvida, comenta para mim. Eu adoro ler os comentários, eu adoro responder. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para me ajudar, tá bom? Um beijo para todo mundo.